Bem-vindos a mais um Pirilampo, o último de 2017. E hoje nós vamos falar sobre a morte da arte. Nos últimos meses, as notícias têm sido invadidas pela palavra crise. É crise de emprego, crise nos preços, crise política. Crise. O que cria uma atmosfera muito ruim entre as pessoas. E a gente não sabe mais em quem que a gente pode acreditar. Quer um exemplo? A reforma da Previdência vai fazer com que os trabalhadores tenham que trabalhar muito mais, afetando principalmente os trabalhadores braçais e os trabalhadores rurais. E para isso, a gente só tem que acreditar que o governo não tem dinheiro. Ora, se o governo não tem dinheiro, como que foram liberadas tantas emendas para conseguir voto e para livrar o presidente de acusações de corrupção? Ao mesmo tempo, os gastos sociais foram congelados por 20 anos. Imagine o SUS e a educação pública daqui a 20 anos com os mesmos gastos de hoje, sendo que todo o resto vai subir. Além disso, como a gente já falou aqui, banqueiros tiveram as suas dívidas perdoadas. As petroleiras foram isentas de impostos, chegando a um perdão de quase 1 trilhão de reais. Crise pra quem? Pro trabalhador se assustar e aceitar as coisas por medo. Como? Agora, o que tudo isso tem a ver com artes? Tem a ver que, no momento de crise, a arte e a cultura são as primeiras coisas que são cortadas, extintas, picotadas, massacradas pelos governos. Assim que o golpe aconteceu, a primeira medida do governo foi o quê? Extinguir o Ministério da Cultura, que só foi reativado depois da luta dos artistas, mas hoje em dia é um ministério completamente obsoleto. Só nesse ano, a gente teve exemplos em vários estados do Brasil. A demissão dos músicos na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, a demissão dos músicos do Teatro São Pedro, o cancelamento da Oficina de Música de Curitiba, atrasos e ameaças para o lançamento dos editais das leis municipais de fomento em São Paulo, demissões de muitos professores da EMESP, do Projeto Guri, do Vocacional, ameaça de corte da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, etc. E nesses casos, os governantes têm a cara de pau de dizer que tiram dinheiro das artes pra colocar na saúde. Ora, Você pode me dizer, eles estão certos. É mais importante colocar dinheiro na saúde do que nas artes. essa seria uma resposta simples, uma resposta fácil. Mas o que a gente precisa entender é que no orçamento da nação já existe uma verba destinada para saúde, para educação, e a verba da cultura é uma das menores de todas. Ou seja, ela não faz nem cosquinha nas verbas da saúde, por exemplo. Olha isso, consultando o portal da transparência do governo federal, a gente percebe os valores transferidos por função orçamentária para cada área que o governo é responsável. Os valores transferidos para a cultura são 65 vezes menores que os dedicados à saúde. E falando do Ministério da Cultura, o governo cortou 40% desse valor em 2017. Ele corresponde agora a 0,012% do orçamento do Brasil. Ou seja, as migalhas que são dadas à cultura e às artes não afetam em nada os valores da educação e da saúde. Isso é uma enorme mentira. Pra quê? Pra manipular a cabeça das pessoas e elas não se afetarem quando dizem que as orquestras foram fechadas, que os educadores foram demitidos. Quando falta dinheiro pra saúde e pra educação, a culpa é da ingerência, da corrupção, não dos artistas. Além do que, é muito importante entender uma coisa. A cultura e as artes geram muitos empregos quando são financiadas. Uma peça de teatro, por exemplo, movimenta dinheiro pra muita gente, o que faz circular a economia. Então, tirar dinheiro da cultura não é uma questão de economia, é uma questão de burrice mesmo. A culpa não é dos artistas, que já vivem com muito pouco. Vai falar que você vai ser artista pra sua mãe. Ela vai mandar rezar uma novena pra você. É claro, a gente não tá falando desses
artistas do pop que vivem com milhares de reais. A gente tá falando de milhares de artistas independentes. Artistas de classe média e pobres que vivem de ser professores ou de dinheiros mínimos de cachê. Artistas que ficam fazendo vídeo no YouTube. Nos últimos tempos, você deve ter visto várias notícias dizendo que os artistas ganham milhões de reais da tal da Lei Rouanet. Vamos entender um pouquinho essa história. O que acontece? Quando algum artista se manifesta sobre política, a mídia precisa acabar com a imagem desse artista. E daí, para fazer isso, ela inventa que aquele artista ganhou milhões de reais na Lei Rouanet para tentar fazer a opinião pública se voltar contra aquele artista. Como se ganhar dinheiro por fazer o seu trabalho fosse corrupção. Primeiro, que os artistas que ganham muitos milhões com Lei Rouanet são muito poucos. Muito poucos mesmo. E segundo, que uma produção artística, ela é realmente cara. Só pra você ter uma ideia, uma peça de teatro simples, se ela quiser pagar todo mundo minimamente, ela vai custar aí por volta de 70 a 80 mil reais. 70 mil reais para um período de 6 meses de trabalho. E eu não tô falando de superproduções da Broadway. Porque em uma peça você tem muitos profissionais envolvidos. Atores, diretores, dramaturgos, iluminador, sonoplasta, cenógrafo, figurinista, maquiador, costureira, bilheteiro, faxineira, motorista, pagar o aluguel do teatro. E por aí vai. E por fim, artista de verdade não gosta muito da Lei Rouanet. E por quê? Porque a Lei Rouanet transfere para as empresas a responsabilidade por decidir quem é que vai ficar com a grana que é do governo. Como assim? Num edital ou numa lei de fomento comum, o governo seleciona pessoas que entendem de arte para decidir quem vai ganhar o dinheiro para fazer aquele projeto artístico. Na Lei Rouanet, quem decide quem vai ficar com o dinheiro do povo para fazer o projeto artístico são as empresas, os empresários, que não entendem nada de arte. A gente não pode se esquecer que o acesso à cultura tá lá na Constituição Federal. O artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. É por isso que nós aqui do Pirilampo terminamos 2017 em luto. Em luto e em luta pelos artistas e pelos educadores da arte que têm dado a sua vida e o seu trabalho pela cultura do Brasil. Por hoje, a gente fica por aqui. Um beijo pra você e não se esquece de curtir aqui o nosso vídeo e também a nossa página no Facebook, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar para todos os seus amigos. Um feliz ano novo pra você, de muita luta pela cultura do nosso país. Poema Manifesto. O Sr. Bertolt Brecht tinha razão. Se a princípio Deus não existia, quando o mundo não era mundo e ainda era o homem pagão, passou a existir então, quando o homem ele mesmo o inventou, não de barro, concreto armado pelo trabalho, mas de palavras, palavras de vento, vento sonho, sonho e mentira, leves, inocentes, mas enganadas facilmente por aqueles que detinham e gozavam da leitura dos livros. Por isso, devoremos os livros, engolamos sua cultura, digeramos nosso tempo, vomitemos seus detritos para construirmos o amanhã.